Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast UTI Informa e Ação. Para formar e pôr em ação intensivistas de excelência, hoje nós temos mais um tema aqui com a gente e um convidado. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. Olá pessoal, eu sou Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista também, e você me encontra lá no Instagram no @Sancler Bernardes. E juntos você nos encontra aqui no podcast UTI Informa em Ação, que você pode nos assistir no YouTube ou nos ouvir no Spotify ou outra plataforma de áudio da sua preferência. No episódio de hoje, a gente tem uma temática recente, mas com trabalho já de longo prazo, mas extremamente importante. Eu acho que um dos maiores passos que a gente deu na fisioterapia nos últimos anos. O nosso tema de hoje é Classificação Brasileira de Diagnóstico Fisioterapêutico, aplicabilidade na UTI. E para falar sobre o assunto, né, Débora, eu acho que a gente tem um convidado, uma pessoa muito especial que tem muito e está falando muito a respeito disso, e tem expertise em UTI e esteve no desenvolvimento da Classificação Brasileira de Diagnóstico, que é o Bruno Prata. Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é uma honra ter você com a gente aqui, é uma grande referência para a terapia intensiva, e eu acho que a gente vai ter um bate-papo muito bacana a respeito do assunto da aplicabilidade da CBDF dentro da UTI. Eu vou deixar você se apresentar para o pessoal, para que o pessoal saiba aí quem é Bruno, e depois a gente começa uma conversa a respeito do assunto. Maravilha, maravilha. Então, agradeço ao convite mais uma vez, a Sancler, um grande amigo, um grande profissional. A Débora também, acompanha muito o trabalho dela também, e de Sancler também. E parabéns por esse belo trabalho. Eu sou Bruno, sou fisioterapeuta, estou indo para o meu 20º ano de formado. Fiz fisioterapia inicialmente para trabalhar com atletas, era meu desejo, quando eu iniciei o curso de fisioterapia, e aí, no último ano, me envolvi com esse ambiente de hospital, me encantei e mudei completamente. Eu nunca trabalhei com fisioterapia esportiva. Meu trabalho de conclusão de curso na graduação foi análise mioligamentar da articulação glenohumeral no nado estilo livre. Imagina, eu nem nadar sei direito. Eu não imagino muito você nisso não, mas... Eu mudei completamente. Desde que eu me formei, sempre fui para essa área hospitalar. E aí eu estou em vários hospitais aqui, eu sou de Salvador, Bahia, atuo em alguns hospitais, coordenei alguns hospitais, e atualmente eu sou professor aqui, tanto adjunto da Universidade Federal da Bahia, tanto da Universidade do Estado da Bahia também, aqui, concurso público, nessa área de fisioterapia hospitalar, na alta complexidade, e gosto muito do assunto, né, gosto de discutir, amo muito minha profissão, né, acredito muito nela, acho que a gente pode contribuir muito com a vida das pessoas através dela. E, deixa eu ver mais, também faço algumas pesquisas na área, oriento aqui algumas na pós-graduação no Programa de Medicina e Saúde aqui da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, e meu doutorado foi na área de sarcopenia em idosos hospitalizados. E acho muito importante, acho que gostei muito essa proposta de pensar fora da caixa, a gente precisa muito, né? Ou seja, ampliar os nossos olhares, não ficar naquele tecnicismo. E eu acho que essa coisa da classificação brasileira de diagnóstico, ela vem um pouco nesse sentido também, de organizar o raciocínio, fazer com que a gente utilize o nosso tempo de forma mais adequada, gastar o tempo com aquilo que gera resultado, e não, às vezes, ficar fazendo coisas que não agregam tanto valor em saúde, né? Então, eu acho que esse sentido. Então, acho que basicamente é isso aí. Bruno, queria te agradecer, né, por estar aqui com a gente, por dedicar o seu tempo aqui para passar um pouco desse conhecimento. E aí eu queria dar o pontapé inicial, né, nessa conversa. Você estava falando em pensar fora da caixa, e eu acho que, por mais estranho que soe, né, mas essa proposta da classificação brasileira de diagnóstico fisioterapêutico, ela vem nessa pegada, né, de pensar fora da caixa, porque muito do fisioterapeuta ainda dentro de um quadrado é o diagnóstico médico, né? Então esse paciente é o quê? Ele é um DPLC, esse paciente é o quê? É uma lesão de ligamento, sei lá, né? Então, não sei, eu não deveria ser, né? Pensar fora da caixa ou diagnóstico terapêutico, mas eu acho que, como o Sancler falou, é um marco muito importante e que faz
a gente sair um pouco do nosso comodismo ali, né? Porque também tem um pouco disso, né? De tipo, o que que o médico falou? Qual que é o diagnóstico que o médico deu, né? Então, eu queria saber de você, né? Então, que está dentro desse movimento, como que surgiu essa ideia? Da onde veio? Qual foi a necessidade que vocês viram, pensaram, para se debruçar nisso que deve ter sido um trabalho enorme, né? Perfeito, Débora, excelente pergunta. Assim, eu também não falei também, mas sou sócio da Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Terapia Intensiva, né, nossa SOBRAFI, que representa nossas especialidades. Assim, eu fiz parte da diretoria também em 2016, acho que 2020. Eu cheguei até na época a propor essa coisa da construção, mas tudo tem o seu tempo certo, né? Acho que precisaria de incentivo para essa questão também do ponto de vista de informática também. Mas ela surgiu assim, em 2019, acho que o Conselho Federal de Fisioterapia montou um grupo de trabalho coordenado por Fernando Muniz, ele era o coordenador, e selecionou algumas pessoas, eram 5 pessoas inicialmente. Aí eu acho que algumas pessoas que gostavam, falavam desse tema, me chamaram o professor Francimar, de Pernambuco, chamaram acho que Márcio Azevedo, de São Paulo, que era um colega que trabalha com a CIF também, acho que ele é colega do rapaz, acho que o Eduardo Santana, né? Acho que o Eduardo Santana não pôde participar, foi algo nesse sentido. E aí indicou ele e Bruno Vilaça, um colega do Rio de Janeiro. E aí, nesse contexto, acho que foi em agosto de 2019, começou essa proposta de construir, de falar um pouco sobre o diagnóstico fisioterapêutico nesse sentido de autonomia, de identidade profissional, porque realmente eu também considero, Débora e Sancler, essa questão do modelo biomédico é muito forte, né? Assim, enraizado na sociedade. E assim, o paciente não é só a doença, né? Ele tem vários aspectos além da doença e que merecem ser considerados. Isso eu não estou, em forma nenhuma, desprezando o tratamento médico, de forma nenhuma, mas nem tudo. Existem várias armas para tratar um problema. E às vezes isso não é só com remédio e cirurgia. Pode ser com exercício, com técnicas de fisioterapia respiratória, eletroterapia e tantas outras. Então, nesse sentido. E aí começou o trabalho, teve uma primeira proposta, né, e aí daqui a pouco foi mudando tudo, né, porque é isso, acho que esse é o objetivo, né? O Fernando, que é o coordenador, ele é um cara muito assim, que ele escuta muito, ele é um cara que é bastante humilde, assim, ele vai escutando e acatando também, né, o que ele considera adequado, isso ajuda bastante, porque senão você já vem com a ideia pré-formada e a coisa não flui. A gente tem muito preconceito, né? Tem até alguns livros que falam sobre essa questão, que a gente tem muito preconceito, a gente já chega para conversar com o que a gente, achando que a gente é o dono da razão, e não se permite a estar aberta ao outro. E ele tem esse aspecto que ajuda, e aí a coisa foi andando, foi fluindo, escuta um, escuta outro, teve algumas pausas, algumas reuniões, houve uma contribuição muito importante também de um dos colegas lá da Universidade de Sergipe, que tem um grupo de CIF que utilizam, e aí eles fizeram também, e aí foi fazendo isso, né? Abraçando ideias, até que foi construindo um formato. E aí, já iniciando no processo, cogitou-se a possibilidade de ter um sistema para poder facilitar o uso. E aí veio um cara da informática. E aí pronto, aí a coisa foi tomando corpo. E aí foi definindo a estrutura, mas tal capítulo vai ter que ser mais variáveis, não pode, vai ter que ser essa quantidade. Isso aí foi meio que organizando. E aí a coisa foi tomando corpo, aí veio essa primeira versão. E logicamente, ela está o tempo todo em andamento. É uma primeira versão, acho que primeira versão, assim, com vários já ajustes e sinalizações, e é isso, a gente está buscando o melhor formato de descrever as coisas que a gente avalia, diagnostica e que a gente trata, não somente da área de hospital, de UTI, como das diversas áreas, né? E aí foi apresentado primeiramente em Brasília, se eu não me engano, em abril de 2021, para todos os conselhos. A classificação ela foi enviada para todos os conselhos regionais, as principais associações, as associações científicas conveniadas, né, o Conselho Federal, e aí alguns deram contribuição, mas muita gente às vezes não entende o diagnóstico, isso é um ponto importante também, né? Assim, tem colegas que às vezes acham que o fisioterapeuta tem que dar um diagnóstico médico, e aí é um negócio complexo. Eu compreendo que o diagnóstico de doença é relativo, né? Tem doenças que a gente dá o diagnóstico, a telectasia, a gente tem autonomia, autonomia assim, tem conhecimento para dar um diagnóstico de atelectasia. Meu doutorado foi em sarcopenia. Avalia massa, força e desempenho. A gente tem autonomia, uma lombalgia, mas tem diagnóstico médico que não tem nada a ver com a nossa área.
E às vezes tem fisioterapeuta que eu costumo dizer que ele não se aceita com a profissão que ele tem. E aí isso é algo também complexo. Você tem que ser fisioterapeuta e amar, gostar do que você faz, né? Ou seja, acreditar no movimento humano nas diversas áreas que você vai atuar. E isso é algo complexo, né? Alguns fisioterapeutas quererem ser médicos, né? Então, biomédicos, isso na minha cabeça não funciona. Por exemplo, eu acredito muito que eu faço, e aí veio nessa proposta de fazer esse fortalecimento, de valorizar. Não foi de forma nenhuma desprezar a CIF, pelo contrário. A classificação brasileira de diagnósticos, ela carrega alguns aspectos, conceitos muito importantes da CIF, da função e estrutura. Agora vai ter a parte que está muito legal também, que está para a parte da mobilidade, da participação social, está ficando muito interessante também. Está tendo uma contribuição de uns colegas que trabalham com perícia, então está muito legal também, depois eu falo um pouquinho. Mas veio muito nessa proposta, sabe, com algumas reuniões, participação, ouvindo pessoas, sempre aberto para escutar, como continua, né? Finaliza agora dia 31 de maio, as contribuições para que as pessoas possam ajudar e a gente está mudando, ou seja, é possível modificar. E se não, talvez esse não for o formato, também não tem problema. Ela contribuiu para fazer a gente pensar e buscar um formato melhor lá na frente também. Não tem nada até assim, tem que ser, né? Pelo menos da minha parte. Eu acho que o objetivo é que a gente se fortaleça, né, frente à sociedade. E quando a gente para falar essa coisa de diagnóstico, assim, eu também sou da área de hospital, de UTI, você chega no hospital, os nossos códigos de cobrança no SUS, eles são atrelados a códigos de doença, ou seja, ela lá do SIGTAP, né? Quem quiser entrar... Distúrbio neurológico, né? Distúrbio vascular, distúrbio linfático. Isso. E a gente fica amarrado, ou seja, quando você vê, do ponto de vista de sistema de saúde, e a gente precisa, o que a gente faz é muito... Quantas coisas a gente reverte, assim, às vezes a gente não tem um valor devido, né? Então, vem nessa proposta aí. Eu achei muito legal que veio para todo mundo, né, que quisesse contribuir, né? Eu recebi também. E eu falei, nossa, que bacana, né? Porque eu concordo muito com você. Eu acho que não é um tema fácil, né? Por diversos pontos. Um desses é essa questão médica, né? Eu acho que o pessoal está muito arraigado nisso mesmo e não é um tema fácil de se pensar, né? E aí eu, pelo menos é uma opinião pessoal, né, de que tudo que vem muito de cima para baixo, as pessoas tendem a, né, ter um pouco de resistência. Então acho que já não seria um tema tão fácil. Então eu achei que foi muito agregador essa coisa de vir para as pessoas olharem, né? Até essa divisão da construção, né? Então, né? Manda para todo mundo, vê com conselho. Eu achei muito legal. Acho que vocês estão super de parabéns dessa iniciativa, né, Sancler? E mais uma coisinha, Delora, só complementando que eu não falei também nessa construção, foi um ponto muito importante. No início, veio aquela coisa, como é que faz a classificação? Vamos trabalhar por especialidade. Isso é uma coisa importante também que eu não tinha lembrado de falar. Eu também não fiz esquema assim, mas a UTI, geriatria, pediatria, e aí, mas não acabou que entrou no caminho de dividir por sistemas. Então, a classificação, elas são 10 sistemas nessa primeira parte aí, nessas partes da saúde da deficiência, que é neurocentral, neuroperiférico, músculo esquelético, respiratório, cardiovascular, tegumentar, urinário, genital, digestório e metabólico. Então, são por sistemas. Eu acho que também foi uma coisa que eu achei que foi o melhor formato do que por especialidade. Porque você pode fazer o seu diagnóstico na pediatria, na neonatologia, no idoso. O que é que ele tem num paciente oncológico? Ele tem o quê? O problema é cardiovascular, é respiratório, né? Então, assim, achei que foi melhor do que por especialidade, porque as especialidades, muitas vezes, elas se sobrepõem. A gente vai ter um paciente hospitalizado que é de geriatria, o cara fez a cirurgia ortopédica de grande porte, então acho que isso também é uma coisa que eu não falei, mas que é algo que eu achei que foi muito interessante também, fazer esse agrupamento por sistemas, que isso ajuda também, facilita o entendimento. Até quando a pessoa começa a usar, é bastante didático. E você falou que também é interessante no início, que assim, tudo que é novo, a gente, né, tende a ter alguma resistência, ainda mais a gente que já tem um tempo de atuação, né? Então, queria complementar aí. Isso é um ponto muito importante para a gente incluir aqui na nossa discussão. Por que eu falei que eu acho que é um marco, né, para a fisioterapia? Porque a gente há anos escuta e prega
Precisamos de um diagnóstico funcional. A fisioterapia não faz diagnóstico médico, faz diagnóstico funcional. Apesar da gente ter um modelo de ensino que é centrado na doença, muitas vezes. Então, é muito complexo. Eu dou aula para o 5º e para o 8º período aqui na universidade, aí eu falo para o 5º período, você tem que trabalhar com diagnóstico fisioterapêutico. Aí, beleza. Aí ele vai ter aula, é a doença. Aí, como é que é diagnóstico fisioterapêutico se a aula é da doença? Né? Então, é complexo. Então, eu acho que é um marco, porque esse formato que vocês fizeram de manda para as pessoas ouvir, consultar associações, consultar os conselhos, é uma coisa da profissão. É a profissão com a necessidade subindo à tona e dizendo assim, olha, a gente precisa falar uma linguagem fisioterapêutica que facilite exatamente a gente conseguir fazer a ligação do que eu encontro com a minha proposta e principalmente com o resultado depois. A gente fala muito aqui sobre a meta a ser alcançada, né, Débora? Então, se eu tenho um diagnóstico de um sistema, eu consigo lá na frente dizer se a minha intervenção, que foi determinada por ele, ela foi alcançada. E a esse ponto que você colocou agora, Bruno, eu acho que é muito interessante esse passo que a comissão deu, né? Porque talvez se a gente ficasse na especialidade, a gente tivesse um olhar mais próximo da questão médica novamente, porque, eu sou da neurologia, então vou ter um diagnóstico para o paciente neurológico, certo? Mas o cara às vezes não tem uma lesão neurológica, mas ele tem um comportamento semelhante, e a intervenção de tratamento vai ser a mesma. Então, por sistemas, é um negócio muito interessante para a gente poder direcionar, né? Com certeza, eu achei também que foi, quando você começa a utilizar, por exemplo, você pega um paciente que teve um acidente vascular encefálico e teve uma redução de força e hipotônico de um lado. E ele às vezes tem, né? Ele tem a subluxação, então ele tem uma alteração músculo-esquelética que gera dor. E aí você tem lá os dois sistemas, né? O neurocentral e o neuroperiférico. E isso é muito forte, né? O modelo biomédico. Aqui na Bahia tem um médico, Naomar Ribeiro, ele foi reitor da Universidade Federal, e ele tem um trabalho bem legal, um artigo que é Conceitos Contemporâneos em Saúde. E ele fala que a gente tem essa visão da saúde muito negativa. A gente pensa na saúde para evitar a doença ou quando já está doente. E que o caminho deveria ser um conceito positivo de saúde, ou seja, a gente pensar em saúde, promover, eu vou me exercitar, vou me alimentar, não porque eu não quero ficar doente, porque quando eu penso assim, eu também estou tendo visão negativa. E porque eu estou buscando promover saúde. Só que as pessoas não têm muito essa coisa, né, assim, de acaba tendo essa visão muito focada na doença e vem enraizado, né? Tem um trabalho também bem legal de uma professora lá da UFMG, acho que é Rosângela Ferreira. Ela fala que 2 fatores limitam muito o fisioterapeuta na prática, né? Que é essa questão do tecnicismo, que é apenas fazer a intervenção. Ele não está entendendo o que é que ele está fazendo, para que objetivo, né? Ou seja, qual a meta ele quer alcançar. E isso que você falou também, Sancler, é muito importante, que é a coisa do prognóstico. Para a gente pensar em prognóstico, a gente tem que ter um diagnóstico, porque o prognóstico tem a ver com uma alteração, uma possível alteração ao longo do tempo. Então, isso é o prognóstico no momento da agora. E quando você reavalia e faz um outro diagnóstico lá na frente, você está identificando se aquele prognóstico está sendo de melhora, de manutenção ou de redução, de piora, possivelmente. Então, isso é fundamental, porque a gente, hoje em dia, é o que mais se fala, né? Valor em saúde, ou seja, gerar resultado. Né? Então, a gente precisa cada vez mais, e porque o que a gente faz gera resultado. Né? Então, em várias áreas, ou seja, a gente salva vidas na UTI, numa emergência, onde quer que seja. Né? Então, é muito importante isso aí. Ô Bruno, e agora vamos trazer, eu não vou, de vez em quando nas conversas aqui as coisas tendem a fazer colocações um pouco polêmicas, mas eu vou fazer a minha colocação, eu não vou nem pedir para vocês colocarem não. Mas é porque eu acho que a terapia intensiva é provavelmente das especialidades da fisioterapia que tem menos essa questão médica, porque lá dentro a gente trata todo mundo. Então, quem é especialista em terapia intensiva e trabalha na terapia intensiva, você lida com todo tipo de paciente, das diversas outras especialidades. Mas você tem que entender da gravidade, mas também, por ser muito amplo, tende a ter uma fuga de vários profissionais para essa questão médica que você citou. Tipo, o cara não se aceita como fisioterapeuta, ele vai ser médico. Como é que é a tua visão em relação a isso? Como é que a CBDF vai ajudar os profissionais da UTI a serem mais fisioterapeutas? Eu acho que ela vai ajudar bastante, né? Acho que é aquilo que você também comentou, que a gente fala muito fazer o diagnóstico, mas a gente tem que ter uma base para isso, né? Porque o médico, quando ele vai dar um diagnóstico lá de pneumonia, alguém já descreveu lá que tem uma pneumonia, tem um diagnóstico, né? Se for uma doença nova, descreve para ele fazer a gente
não tem muito essa base. Então, é mais que natural. Eu mesmo sempre acabei de dar uma aula de diagnóstico, mas eu estou falando de um jeito, mas não, você pode dar uma aula do seu jeito, tá certo também, né? Débora do dela. Então, aí por isso que é importante essa padronização. Eu acho que vai ajudar, porque vai fazer com que a gente direcione a nossa atenção. Eu costumo dizer assim, por exemplo, hospital, a gente fala assim, 10 pacientes é muito, 10 pacientes é pouco, depende. Depende de quê? Do grau de complexidade, não a complexidade clínica, médica, é a complexidade do Nossa, seu paciente. Você tem Perfeito. um neuroviável. Pô, eu tive uma experiência muito legal aqui também. Eu coordenei uma clínica de transição aqui em Salvador. Ela é muito interessante, a Clínica Florence. Talvez você já tenha ouvido falar, uma clínica pioneira aqui no Brasil, de deshospitalização. Um cardiologista, um cara fantástico, Lucas Andrade, eles montou, cara, e esse contém principalmente assim, vai para lá para reabilitar, ou seja, o cara sai do hospital numa fase que tem perspectiva para justamente ter esse direcionamento, ou vai para lá para cuidado paliativo. E era muito focado nessa coisa de resultado, de valor de tempo. Então, às vezes, na UTI, você tem paciente na UTI que às vezes você tem lá o atendimento de noite, mas ele não tem critério para ter um atendimento de noite. Então, aplicar melhor o tempo. Pô, tem aquele cara que é só prevenção, ou seja, não requer tanto tempo, até a coisa do tempo de atendimento. Ou seja, qual o tempo necessário para você fazer uma boa assistência? Depende. Depende do que ele tem de problema. Né? Então, lá uma vez que eu trabalho numa aliança, a gente criou 3 tempos: 20, 30 e 40. 40 é aquele cara mais complexo, um cara que já tem uma neuromiopatia do dente crítico, já tem algum grau de alteração respiratória que justifica alguma intervenção. Então, não é igual para todo mundo, uma hora. Será que precisa de uma hora? E nessa clínica era o tempo todo focado nisso, em estar ajustando o tempo para o resultado. Toda semana você reavaliava o paciente para ver se estava ou não tendo melhora. Não tem melhora? Não tem por que ficar com a carga horária cheia de assistência. Então, na UTI eu vejo que isso vai ajudar bastante a gente poder melhorar o nosso grau de assistência e focar no que precisa. Porque às vezes você pega um paciente lá obstrutivo, aí o cara vai lá, faz uma obstrução, fecha um pulmão, o fisioterapeuta vai lá, reverte, remove a secreção, expande o pulmão, pronto, deixa por isso mesmo. Pô, se ele fez isso, é provavelmente que ele tem uma fraqueza muscular. Pô, então, você tratou um momento crítico, beleza. E a curto prazo? E a médio e longo prazo, né? Ou talvez até em curto prazo, por que não fortalecer para evitar? Então, eu acho que vai ajudar bastante. Até para, no futuro, se desenvolver uma escala de complexidade, para a gente poder ter essa normativa melhor. Fisioterapêutica, né? Fisioterapêutica. Qual o tempo que a gente precisa? Ou são 10 pacientes, é 6? Depende. Se você pega 6 pacientes complexos, ou até menos do que isso, você não consegue dar conta. Né? Pô, um cara, né, no grau de VNI, né? Então, eu acho que vai ajudar bastante nesse sentido de ajudar a direcionar melhor as nossas intervenções. E vocês falaram essa coisa da meta, eu costumo dizer assim, nas minhas aulas, que assim, são os 5 passos que eu vejo, né? A gente avalia o paciente, então, avaliação é o que a gente vai fazer para chegar ao diagnóstico, né? Então, a gente vai construir o diagnóstico com base na avaliação, mas eu preciso saber o que eu vou avaliar. E, sem querer, a CBDF ajuda nisso também. Ela cria uma lógica. Pô, eu não sou de uro, não tenho nada a ver com essa parte de saúde da mulher, mas, por exemplo, urinário. Eu não sou dessa área, mas se eu fosse avaliar, eu vou pegar os domínios ali que tem, continência, função muscular do assoalho pélvico, sensação associada à função urinária, vou pegar um instrumento que tenha a capacidade de fazer essa avaliação, já padronizado, ajuda. né? O instrumento padrão ouro. Você gera uma linha de raciocínio, né? Então, eu acho que acredito que vai contribuir bastante. Apesar de também tem alguns aspectos. Na UTI, em algumas situações, o paciente ainda não tem um problema. Aí você tem que trabalhar com risco. Isso foi uma coisa também muito legal, foi uma contribuição na primeira apresentação que teve em Brasília. Um colega, ele, rapaz, e quando um residente já tinha me inquietado em relação a isso também, e quando o paciente não tem nenhum problema? E a gente tem uma atuação preventiva. A gente dá alta da fisioterapia e a gente tira ele do programa, né? Isso, o que fazer, né? E aí veio esse segundo capítulo S de saúde, para justamente justificar alguma intervenção mais numa lógica preventiva, de minimizar perda, nesse sentido, entendeu? Eu acho muito legal essa. Eu sinto como se fosse assim, né? Um abrir de janelas que acaba iluminando várias questões, né? Porque é isso que você falou, né? A partir do momento que a gente abre, a gente tem diagnóstico fisioterapêutico,
a gente começa a repensar outras coisas. Por exemplo, a gente trabalha com questão de gravidade, tá, mas hoje, pelo menos aqui, a gente trabalha com a gravidade clínica baseada na gravidade médica. E é isso, às vezes é um paciente grave para a parte médica, mas não é para a gente, né? Porque a gente não tem o que fazer ali, né? E de repente a gente tem um paciente muito mais grave porque ele tem uma fraqueza generalizada, porque ele não está sentando, qualquer coisa desse tipo, mas para o médico ele não é grave, porque ele está sem droga, alguma coisa desse tipo, né? Então eu acho legal que é isso, eu acho que dá uma luz sobre outras questões também que a gente precisa caminhar, né, Bruno? Agora me fala uma coisa na prática mesmo, assim, qual que é a ideia do projeto? É que isso seja meio que um uso geral em todas as UTIs? Isso entraria como, entre aspas, uma obrigação de todo mundo fazer, né? Como, por exemplo, né, sei lá, pelo COFITO a gente tem a obrigação de evoluir, por exemplo, né, o paciente. Isso entraria como uma demanda que assim, que o fisioterapeuta vai ter que fazer, ou é uma proposta para quem quiser trazer isso, né, para a prática? Isso, boa, Débora. Na realidade, assim, a resolução, houve a publicação da resolução pelo COFITO, né, de alguma forma, acho que tem um valor normativo, e aí ela publicou essa resolução 555 no ano passado, e aí juntamente com os links de acesso ao sistema. Então, aí do ponto de vista jurídico também não sei informar se é uma obrigatoriedade, né? Assim, acho que a pessoa tem alguma liberdade, mas assim, dentre algumas resoluções de especialidade profissional, é muito descrito isso, né? Determinar o diagnóstico e prognóstico. Então, tá como uma atribuição nossa. Eu acredito que se não for uma obrigação, acho que é uma coisa que é necessário a gente internalizar isso, porque até para saber se o paciente está melhorando, se ele está piorando, e quando você começa a utilizar, ela vai ficando relativamente prático, porque eu costumo dizer, né, assim, é um paradoxo a gente atender um paciente sem ter um diagnóstico, porque a gente não é um técnico, a gente tem uma lógica por trás da nossa conduta, a gente quer melhorar algo. Então, acho que, não sei se entra como uma obrigatoriedade, assim, né? Até porque os conselhos não vão ter pernas para poder identificar, né? E a pessoa não vai ganhar mais dinheiro, entre aspas, fazendo o diagnóstico, mas se você faz um diagnóstico, você gera informação, você qualifica a sua assistência, né? Até para o paciente. Às vezes a gente atende um paciente, ele está tendo melhora e ele acha que não está tendo melhora, mas ele teve melhora, por isso que mas quando você mostra lá a informação para ele, ó, era tanto, foi para tanto, né? Então isso ajuda a quantificar esse resultado, né? Então, e é prático, porque você consegue gerar em 20, 30 segundos. Aqui na unidade, no hospital que eu faço parte, através da universidade, nos dois, no estadual e no HU, né, universitário daqui, a gente tem utilizado bastante, né? Então temos que já tá como rotina na nossa prática aqui, e está ajudando bastante, né? Vai ajudando assim, os residentes, eles vão. O aluno, ele aprende rápido, porque a cabeça dele está limpa. Ele não tem vida. Não tem, exatamente, é muito rápido, porque é didático. Quando ele aprende, para a pessoa que já tem um aprendizado diferente, às vezes pode travar um pouquinho, mas depois que mexe, fica fácil. Mas para eles voam, né? Então porque é muito didático a operacionalização. Lógico que não é uma. A classificação não pode ser assim, você só preencheu dados, né? Você tem que utilizar um instrumento de avaliação, e como a Débora também comentou, isso é também assim, isso são várias pernas que isso abre, né? Para pesquisa, para desenvolver melhores instrumentos de avaliação, instrumentos mais acurados, né? Com melhores linguagem padronizada, né? Se todo mundo começa... A gente fala tanto sobre reabilitação do paciente crítico, fraqueza muscular respiratória, agora eletroestimulação em alta. E aí, se todo mundo tiver a mesma forma de avaliar focado em um resultado, que seria esse diagnóstico, talvez a gente tenha pesquisas que juntas vão ter uma robustez maior, né? Para aquela evidência científica. Perfeito, perfeito. Acho que isso vai ser bem importante, vai agregar bastante. Você sabe que até foi hoje, né? Eu estava lá na UTI e eu estava discutindo casos com um médico de lá. E foi engraçado até, porque tipo, a gente não chegou num acordo, assim, normalmente a gente chega bem,
mas porque ele é isso, a visão, ele estava baseando a discussão e a visão dele ali no diagnóstico médico. E eu não, eu queria sair dali, sabe? Porque, tipo, era um paciente cardíaco, né? Fez um TEP, assim, muito. Um paciente jovem e fez um TEP gigantesco, super maciço, com repercussão absurda. E aí ele tava, e aí eu estava discutindo sobre o nosso plano terapêutico, né? Que o paciente não estava querendo colaborar, não estava querendo fazer exercício, não sei se ele ficou com medo, se, né, na época ali do repouso o pessoal acabou, né, falando, e agora já esqueceram de desfalar que ele já poderia fazer algum exercício, né? Mas aí ele estava tentando, o médico estava, Débora, mas é porque esse coração dele ficou ruim, vai ficar ruim, não tem o que fazer, sabe assim, tipo, e eu, tudo bem, mas eu tô pensando em Já sistema era. periférico, eu tô pensando em outras coisas que eu posso tentar melhorar e não sei o quê. E aí ele falava, não, mas a reabilitação não vai ser. Tipo, é isso, a visão dele tava num diagnóstico médico, que para ele o diagnóstico médico, né, era X, e ok, ele tá certo, né? E que por aquele diagnóstico médico talvez não tivesse o que fazer. Mas aí é isso que o Bruno estava falando, né? Se eu volto para o meu diagnóstico fisioterapêutico, eu começo a olhar e falar, não, mas espera aí, tem outros pontos ali que eu posso mexer, que eu posso ter como meta, né, e que são modificáveis, né? Então, eu acho que hoje eu tive um bom exemplo disso, sabe? De que às vezes a gente empata ali até no prognóstico, no plano terapêutico do paciente, se a gente ficar amarrado no diagnóstico médico daquele paciente, né? Com certeza. Uma vez, um dado legal, interessante também, Débora, no que você está falando aí, aqui no hospital que a gente trabalhava, no hospital que, uma aliança, na época eu coordenei a UTI aqui, um hospital, uma referência aqui, havia um problema sério, não existia, o paciente saía da UTI cardíaca, não existia um encaminhamento para uma reabilitação cardíaca, sendo que ele tinha critérios de ter uma reabilitação cardíaca. Ou seja, imagine, você gera um resultado, mas se você não tiver uma continuidade, isso é comprovado, ele precisa ter. Então, a sociedade viu muito nessa lógica, é, né? Muito mais fácil eu tomar um remédio e fazer uma cirurgia e meus problemas acabarem do que eu buscar outras intervenções, né? Tem uma colega lá de Belo Horizonte que ela deu uma contribuição, Daniele Gomes, uma fisioterapeuta, professora lá de Juntas, ela muito capacitada, ela tem um ambulatório de reabilitação cardiovascular, alguns pacientes com insuficiência arterial, chega para ela com indicação meio que cirúrgica, elas começam lá na reabilitação cardiovascular, muda resultado. Não é VO2, né? Ou seja, a melhora da capacidade aeróbica, pô, muda a vida do cara, você aumenta a sobrevida, então assim, e a sociedade não entende, ela não consegue compreender que existe isso, que ela pode ter essa modificação baseada em alguns aspectos dela. E a gente trabalha com a maior parte do paciente, né? Houve algumas críticas em relação à CBDF, que assim, mas ela está com o mesmo pensamento do médico, ela fala só de estrutura e função. Eu falei, não, é porque começou nessa proposta, agora está para sair, no momento atual está com 9 capítulos para a parte de mobilidade, que vai ser um capítulo para mobilidade, transferências básicas, para transferências avançadas, né? Manter posições básicas, manter posições avançadas, por exemplo, ficar inclinado, de joelho, agachado, porque isso para a área do trabalho também precisa, né? Locomoção básica, complexa, atividade de membro superior. Então, isso vai ajudar bastante até para essa questão de avaliação de restrição laboral. Hoje em dia, quem avalia é o médico. Mas será que o médico tem capacidade para dizer se o cara volta ou não à sua capacidade? Então, acho que vai ajudar bastante. E a gente focar no que precisa, né? Porque eu costumo dizer que a gente, fisioterapeuta, trabalha com a melhor parte, que é o quê? Devolver o cara para fazer o que ele quer fazer. Porque o que as coisas que fazem bem para a gente, no geral, é o quê? É o lazer e o trabalho. É você, né? São coisas que complementam a gente. Lazer pode ser só. E a gente trabalha com isso. O cara tem uma entorse, ou sei lá, está no hospital, está cansando, sai do hospital com algum grau de cansaço. Pô, isso vai dificultar, provavelmente, a depender de quem ele seja, do que ele gosta de fazer no seu dia a dia, ele vai ter grandes limitações de trabalho, de lazer, e a gente é o profissional que vai contribuir bastante, né, nesse sentido dele poder retornar essa capacidade, né? Então, eu acho que vai ajudar bastante. E do ponto de vista de saúde, né, de modelo de saúde, o sistema de saúde, ele entender que não é só doença, é muito mais prático, né? Você tem são vários os exemplos disso. No hospital eu tenho uma crítica, isso é uma opinião minha, não é verdade, que assim, o médico que solicita a prescrição médica em muitos locais, né? Eu já dei alguns treinamentos, em alguns locais isso já tem mudado,
Mas, assim, não existe. O fisioterapeuta, na minha opinião, deveria avaliar todos os pacientes que vai ficar... Tenho, se não tem a necessidade, qual é a necessidade? Se a gente mesmo, às vezes, não sabe o nosso papel, quem dirá o médico? Aí ele pega um cara que tem uma pneumonia. Uma vez eu atendi um médico lá com pneumonia, o cara não tinha impacto nenhum, só porque estava no venoso. A gente botou um EPAP no cara, o cara quase quebrava o EPAP, porque ele não tinha alteração nenhuma. Aí chega um idoso, ele não encaminha, porque foi infecção urinária, ele acha que não, talvez não tenha critério. Já até melhorou, mas então é a gente que deve avaliar, a gente que tem que dizer qual é a quantidade. Se para a gente é difícil, quem dirá para o médico? Se é 2, se é 3, né? Mas essa questão, né? Mas o modelo de saúde ele é fechado, principalmente na área particular. Na área pública, a gente tem mais flexibilidade para isso, né? Mas eu acho que é bem isso, assim, né? Porque e a classificação de diagnóstico fisioterapêutico eu acho que vai ajudar muito nisso, né? Porque eu até terminei a minha conversa com o médico hoje, eu falei, ó, então pera um pouco, vamos pensar, porque se você tá me falando, porque, de novo, né? E ele é muito bom, assim, ele tem uma questão também com a fisioterapia muito boa, né? Mas eu achei que ele comeu bola porque é isso, ele estava olhando o diagnóstico dele, e para o diagnóstico dele não teria o que fazer ali, né, naquele coração, a não ser o transplante, a cirurgia. E aí eu falei pra ele, eu falei, bom, então pelo que você estava falando, ele não precisa de fisioterapia. Porque pra que eu vou atender ele 2 vezes no dia se você tá me falando que ele não vai ter benefício com a reabilitação, entendeu? Então, e aí eu consigo voltar e falar assim, não, peraí, tudo bem, o seu diagnóstico médico, né, que é a doença X, cardio, né, a alteração cardíaca X, não tem, mas no meu, ele tem um periférico ruim, né, que eu consigo melhorar, que eu consigo trabalhar o VO2, seja lá o que for. Então, assim, para mim, eu entendo que vale a pena atendê-lo por causa disso, né? Mas eu acho que isso é muito legal, porque quando a gente fica preso na parte médica, por muitas vezes a gente perde a meta aí do paciente, né? Porque aí eu escuto e falo, bom, tal médico falou que não tem o que fazer, porque a doença cardíaca dele é essa e não tem resolução. Então, assim, ou eu atendo o paciente de qualquer jeito, né? Tipo, vou lá, faço um exercício ou outro que não tem um objetivo claro, né? Então, eu acho que isso vai ser muito legal, assim. Eu costumo dizer assim, eu amo muito o que eu faço. Uma coisa que eu sinto falta no meu dia a dia, às vezes, é essa coisa de atender. Eu gosto muito de atender, eu adoro atender assim. E hoje em dia, eu atendo o quê? Eu atendo 2 turnos pela estadual, que eu fico na UTI neurológica aqui, às vezes fico na UTI neurológica, cardio, eu adoro. Eu gosto de paciente com problema mesmo, porque eu gosto de me sentir útil, né? Pô, você vê atender um paciente tão liso assim, nem sempre você tem essa, né, você gera tanto resultado, né? Então, na UF eu fico apenas um turno. Então, você tem que, eu costumo dizer que o fisioterapeuta ele tem que se identificar com o que ele faz, né? Porque assim, pô, você vai tocar em alguém, você vai mobilizar, você vai propor, né, uma intervenção respiratória, até para instalar uma ventilação não invasiva, além da parte técnica, né, Grande Cléber? Você tem que ter, né, saber acreditar no seu trabalho, entender o que é seu papel, entendeu? Mas tem vezes que tem pessoas que têm resistência em relação a isso é complexo, né? Acha que é melhor dar um remédio, sendo que às vezes você consegue outras modificações, né? Então, acho que... Eu acho muito legal que essa discussão toda ela me leva ao olhar fisioterapêutico. Por isso que eu achei o máximo a classificação. Porque, como você está falando, Débora, você vai entrar no embate ali e o médico está focado no coração. Mas ele teve um modelo de ensino e nós não podemos ter e não devemos acatar e entender que isso é fisioterapêutico, que é o modelo de que o coração está ali e pronto, se o coração não melhora, ele não tem mais o que fazer para o seu paciente. E o nosso modelo nunca foi de curar doenças. Apesar da gente curar, a gente sabe que tem várias intervenções que resolvem um monte de coisa. Mas é de tratar essas disfunções que vão estar estabelecidas, que estão estabelecidas e vão sendo acrescentadas dentro da classificação. Então, se o cara tem 15% de fração de ejeção, 20% de fração de ejeção, não impede ele de fazer um programa de reabilitação e melhorar sua capacidade funcional, de diminuir a classe funcional dele da NYHA. Isso não impede. E aí esse é o pensar fora da caixa, né? Provavelmente, se você vai para uma faculdade, alguém vai te dar uma aula sobre insuficiência cardíaca, ele vai dizer que fração de ejeção abaixo de 50% são pacientes que você tem que ter cuidado para mexer. Aí, quando você abre a mente para a função, você vai ver que tem na evidência científica grupos que estão pegando pacientes com menos de 25% e fazendo treinamento não supervisionado. Por quê? Porque o objetivo não tem nada a ver com a fração de ejeção. O objetivo tem a ver com a função, com a capacidade funcional do indivíduo. Então, ela traz para o fisioterapeuta o que vocês dois colocaram um pouco mais cedo, que é a autonomia profissional. Você tem mais capacidade de saber. E outra coisa
no começo eu anotei isso aqui, a gente está falando muito sobre meta, alcançar o diagnóstico para ter uma meta e uma forma de tratamento. Na parte médica, você tem o diagnóstico, e esse diagnóstico te leva a alguns tratamentos, mas eu não consigo enxergar tão claramente a conexão com o resultado final, diferente do que a gente faz na fisioterapia. O diagnóstico é pneumonia, você trata com antibiótico, ok. Caiu leucócitos, tá bem? Se não caiu, talvez a gente escalou no antibiótico. A nossa é mais dinâmica, a nossa intervenção. Hoje é fraqueza, eu tratei, agora é prevenção, para que não tenha sarcopenia. E aí depois é tirar do leito porque o imobilismo tem prejuízo. Então você tem uma série de coisas dinâmicas que vão acontecendo e que quando o fisioterapeuta dominar esses pontos, ele vai conseguir ter um olhar macro e talvez a gente entenda assim que alguns pacientes precisem mais ou menos, mas eu acho que no geral a gente vai ver que os pacientes precisam muito da gente. Porque se a gente entender todos os impactos funcionais que são gerados por um paciente internado no hospital, a gente vai ver que tem diversas possibilidades de intervenção. Eu acho que a responsabilidade vai ser da gente mudar a forma de fazer a intervenção nesse paciente. O tempo, o tipo de intervenção, a forma de se conectar com o paciente, a relação com os outros profissionais para isso. Eu acho que isso vai ajudar muito a mudar. É lógico que é um processo, né? A gente vai ter o processo até que ela seja efetivamente implementada, a questão de ser obrigatório ou não, mas eu acho que a institucionalização dos serviços pode fazer isso, pode ajudar, né? Os modelos de cobrança de convênio, isso eu acho que é um ponto importantíssimo. Quem já trabalhou na iniciativa privada sabe o quanto é difícil você fazer não sei quantas sessões de fisioterapia e o convênio falar, eu não vou pagar, porque esse paciente tem insuficiência hepática Pô, mas eu estou tratando a fraqueza, eu estou tratando um pé equino que ficou aqui por causa de um paciente muito tempo sedado, sem nada no pé. Então, vai ser uma maneira de comunicação muito mais efetiva para isso, né? Ô Bruno, eu queria te perguntar sobre isso. Essa relação com convênios, você citou o SUS também, a gente também tem os códigos do SUS, mas no convênio, qual a sua perspectiva para isso, para o futuro? Assim, você acha que a CBDF vai entrar nesse ponto? Eu acho, Grande Sancler, que com certeza, eu acho que já houve uma vitória. Não sei se já saiu, ia sair uma portaria com a inclusão da CBDF no SIGTAP do atendimento domiciliar. Eu acho que isso é uma grande vitória já, então, porque já vai ser uma inclusão, não sei se já saiu, não tenho essa informação, para além do apenas, né, ou seja, não ter só os códigos de CID, de doença, mas ter a CBDF mostrando a importância, né? E eu acho que é fundamental, porque hoje em dia, cada vez mais eles querem isso, resultado, né? Então, qual resultado você está atingindo? Né? Olha como as coisas são. Nessa clínica que eu atuei uma vez, chegou uma paciente lá, tinha tido um quadro de Guillain-Barré, ficou num quadro, uma versão mais grave, ficou dependente do ventilador mecânico, 60 e poucos anos ela, 24 horas na ventilação mecânica, aí foi para essa clínica. O objetivo dela era transição de cuidados. Ela não tinha meio que perspectiva de sair do ventilador, aparentemente não saiu no hospital, né, qualificado, né, não é numa clínica de transição que vai sair. E tentar adequar, treinar a família. Chegou lá, a gente aí começou. Né? Ela tinha um componente de secreção, obstrução, solicitamos a máquina da tosse, ela se adaptou bem, ficou em 6 semanas sem nenhuma, a gente só com a máquina da tosse resolvendo. Começamos lá um treinamento muscular respiratório com ela, desconexão, um pouquinho de treino de força, mobilização. Em 6 semanas, saiu do ventilador. Ela ia ficar 3 meses. A gente aí, ela feliz, satisfeita. Rapaz, vamos tentar decanular ela. Pedimos mais 2 meses ao convênio. Porque você não pode, o convênio ele tem que ter uma justificativa clara. 2 meses, né? Decanulou ela. Pô, foi uma vitória em 5 meses, ou seja, mudamos completamente a vida dessa paciente, né? Essa é uma de tantas outras que a gente muda, né? Nós, fisioterapeutas, no dia a dia, podemos mudar, né? Então, acho que para o convênio vai ser importante, quando ele entender que tem coisas que o tratamento não é apenas tratamento com remédio e cirurgia, ou existem outras coisas que talvez sejam mais importantes naquele momento, rapaz, eu acho que vai ajudar muito e vai gerar valor, né? A gente vai poder destinar. E eu também tenho uma opinião, Grande Sancler, que é o seguinte, Débora. Às vezes também a gente atende muita gente que não precisa de forma tão significativa, sabe? A gente fica fazendo coisas para dizer que está fazendo, né? Então, tem que entender qual é o nosso objetivo ali. Ele tem risco de algo, né? Não tem. Então, eu estou fazendo algo, em que sentido? Eu tenho que ter um objetivo. Se o cara não tem nenhuma alteração, não tem uma fraqueza, não tem uma noção de mobilidade, não tem que cansar seus esforços, beleza, então
vamos buscar instrumentos melhores. E a classificação também, quando você começa a utilizar, a gente aprende que tem que ter instrumentos de avaliação, a gente tem que avaliar para poder depois transformar o dado e identificar um código, né? A classificação é só o final, ali é só uma codificação, mas o que a gente precisa é o quê? É definir os instrumentos de avaliação. Então, valeu, cara, uma escala de mobilidade está normal. Será que não dá para ele fazer um teste mais forte um pouquinho? Porque às vezes um teste mais simples não deu, mas existem, né? A nossa avaliação, como vocês falaram muito bem, ela é progressiva. A gente começa com testes mais simples, né? Mas às vezes, a partir do momento, eu tenho que buscar um teste mais forte. E aí, provavelmente, a gente vai ver, como você falou, ele tem uma redução da capacidade aeróbica. Então, o nosso foco aqui é o quê? É um treino intervalado, é um treino contínuo, é ampliar essa coisa, né? Um colega meu uma vez falou, vão ter UTIs e o restante vão ser tipo clínicas abertas para o cara realmente reabilitar, porque é o futuro, né? Então, a gente tem pacientes críticos, o cara ficou estável, vai para esses locais mais abertos, né, para poder ter contato com família, sair um pouco daquele ambiente fechado ali, que realmente é complicado, né? Então, e poder ter esse trabalho, né, que é fundamental e muda a vida do cara, porque é o que se fala, essas clínicas de transição vai ser a tendência. Acho que, né, a clínica daqui, ela está em Recife, né, e a tendência é essa mesmo. Ô, Bruno, a gente está terminando, mas eu queria, antes de terminar, de novo trazendo mais para a prática, para quem ainda não viu, não mexeu, não tem noção do que é, assim, ali o físio da UTI que está ali, mas agora que está ouvindo falar sobre isso, qual que é a sua sugestão? Tem um site? Traz um pouco isso para o pessoal, assim, você sugere o quê? Que a pessoa vá lá, leia, tente ir relacionando com a prática dela. Eu queria que você falasse um pouco em relação ao físio lá da UTI, como que você acha que ele pode começar a pensar sobre isso, a usar, enfim, se empoderar disso. Em relação aos gestores, qual seria a sua sugestão? E a gente, que é professor, que você acha? A gente tem que trazer isso para a disciplina? Em que momento isso deveria entrar na graduação? Enfim, queria que você falasse um pouquinho desses três âmbitos, de dicas bem práticas mesmo, para o pessoal começar a ver, começar a conhecer, começar a usar. Maravilha, Débora. Assim, quem quiser pode acessar lá no Ciscofito, não está aberto ainda para os alunos, mas quem é profissional já está aberto, é gratuito. Tem 10 videoaulas que foram feitas, eu gravei até aqui pela Universidade Federal da Bahia, vídeos mais básicos, mas explicando o que é a classificação, um exemplo, como utilizar. O conselho também, ele entrou em contato com as associações científicas e com os conselhos, vão ter alguns representantes que vão ser treinados para estar dando essas capacitações para os professores, para as pessoas, né, estarem entendendo um pouco melhor. Então, acho que tem esses dois caminhos. Quem quiser acessa lá o Psicofito, né, que tem, né, você pode acessar de forma gratuita esses tutoriais e vão haver esses treinamentos, né, nos diversos conselhos e as associações científicas vão fazer para ajudar a utilização. Mas é muito prático. A classificação é um guia para poder, após você ter avaliado o paciente, você vai ter lá o seu código. Ela é feita por sistemas. Então, por exemplo, no respiratório, você vai ter, é o capítulo, se eu não me engano, 04. Se ele já tem algum problema do ponto de vista do que é a ação daquele sistema respiratório, você vai colocar a deficiência. Aí você primeiro tem uma parte de status, você vai dizer se é obstrutivo, se é restritivo, se é neuromuscular, se é baixa elastância, e depois você tem 4 variáveis que a gente avalia: oxigenação, desconforto, volume de expansão pulmonar e força muscular respiratória. A limitação aí é que você tem que utilizar um instrumento de avaliação para transformar. Como é que eu digo que é sem problema, leve, moderado, grave, completo? E aí, quem quiser, tem umas tabelinhas que a gente faz, é muito prático, ninguém vai ficar fazendo conta na hora. Você pega os principais instrumentos de avaliação que você usa, coloca lá e já deixa tudo prontinho, entendeu? Por exemplo, é um MRC de 57 a 60 é sem problema, de 46, então é fácil colocar isso numa planilha de Excel. Se vocês quiserem, eu posso até disponibilizar para vocês uma que eu fiz, e depois você vai transformando, porque tudo depende do instrumento de avaliação que você usa. Por exemplo, força muscular. Se eu estou querendo dizer que o cara tem uma alteração de força, eu tenho que utilizar um instrumento. Eu posso usar um instrumento, um MRC, mas eu posso usar um dinamômetro isocinético. Então, a margem é diferente. Então, aí você tem que colocar na equação e ela que vai dizer quantos por cento de problema tem. E aí você
facilita, entendeu? Então ela não é complexa, não vejo ela como complexa. Importante é o quê? É você definir primeiro qual é o sistema que está cometido. Pronto, definiu, você saber os instrumentos que você vai utilizar. E às vezes você não vai ter um instrumento, aí você tem aquelas, talvez, colocar como não especificado ou não aplicado. O não especificado é quando você acha que ele tem um problema, mas você não tem como, talvez, mensurar uma fraqueza, você não tem um aparelho para medir. E o não aplicável é quando ele não tem critérios de elegibilidade para avaliar. O cara está sedado e você talvez não tenha como avaliar força para ele, porque você teria que usar métodos mais complexos, não evocados, que não sei se para a prática clínica sejam tão viáveis ainda nesse momento, entendeu? Então, acho que a lógica é essa. Acho que talvez, e também entender o que cada sistema tem de variável. Né? Então, são 4 variáveis, geralmente, em cada sistema. No respiratório são essa, no cardiovascular é capacidade aeróbica, função dos vasos, alteração de frequência cardíaca e fadiga, e aí depois começar a usar, mas não é complexo, não. Eu acho que esses vídeos eles já ajudam e vão ter esses vídeos, esses treinamentos. A Sobrafi vai estar fazendo, o Daniel até tinha entrado em contato comigo, eu falei, pô, Daniel, eu estou um pouco apertado porque eu também estou nesse processo também, eu vou estar participando do treinamento para ajudar as pessoas também, mas é bom colocar outras pessoas, porque a classificação não tem dono, não tem ninguém dono dela, né? Então a classificação é de todos nós, fisioterapeutas, é uma coisa que não foi feita com intuito lucrativo, o intuito dela é o intuito de contribuir para a nossa profissão, para que a gente possa crescer, né? Porque a gente só vai crescer junto. Não adianta Débora fazer um excelente trabalho no hospital dela, Sancler, e no geral a gente não vai. Tem que crescer nessa coletividade para se fortalecer enquanto classe. Ela está sendo traduzida agora para o espanhol e para o inglês, né? Então, assim, né, provavelmente vai ter, né? Então, tá, a Revista Brasileira de Fisioterapia deve ter um material lá que deve estar saindo referente a ela. E eu acho que é isso, a gente buscar melhorar ela, porque esse é o desafio, né? Porque não tem nada finalizado. Você pega, por exemplo, aquela parte lá no respiratório, oxigenação, normal ou alterado. Aí no início era assim, normal alterado. Aí o colega, mas Bruno, e o cara aqui de reabilitação, às vezes ele está alterado somente aos esforços. A gente incluiu o qualificador, repouso, esforço ou sono. Porque, né, tem gente que é o repouso, na UTI vai ser muito ao repouso. Às vezes o cara na reabilitação pulmonar é mais ao esforço. E o cara do sono, por exemplo, talvez ao sono. Então, acho que é isso aí, entendeu? E começar a usar, e entender que o diagnóstico é só um fechamento da avaliação. E quando a gente avalia, a gente deve estar avaliando, buscando encontrar um possível diagnóstico, entendeu? Mas eu acho que minhas dicas são essas. E eu acho que começar a discutir, né, dentro dos nossos âmbitos profissionais, né, Sancler? Por isso que a gente quis trazer para cá, para a gente discutir aqui, né, e abrir essa discussão. Acho que, como eu falei, na graduação, né, em que momento a gente deveria falar, né, apresentar, ou começar a falar sobre isso, discutir em termos de instituição, né, que eu também super concordo com o Sancler. Eu acho que quando fica institucional, é sempre muito mais fácil, né, das coisas acontecerem. Então, acho que é isso, né? A gente trazer para essas rodas de discussão, para esses pilares, né, que sustentam a nossa prática clínica, né, Sancler? Isso, com certeza. Colocar para cada vez mais ela se disseminar, e isso vai levar a essa atualização constante que o Bruno está falando, né? Eu acho que nunca vai acabar. A gente tem diversos métodos, como o CID, que já está, não sei qual a 11ª edição, a gente vai seguir fazendo edições e edições, com certeza, da CBDF, né? Eu acho que é agregar, e colocar ela em prática, ela vai cada vez mais agregando, e que seja estratificado pela experiência. Então, vocês que fizeram parte da comissão, as pessoas que vocês treinaram primeiramente para que elas sejam replicadores, para depois as pessoas que institucionalizarem e começarem a adquirir experiência para a sua equipe, e com isso a gente vai fazendo, nós docentes, levarmos isso para os alunos. Eu acho, inclusive, que isso tem que ser uma discussão desde o começo, sabe, Débora? Porque eu não sei como é vocês, aqui no plano pedagógico, os alunos têm uma disciplina lá no começo que fala sobre métodos e técnicas de avaliação. Então, se tem métodos e técnicas de avaliação, você tem que fechar o diagnóstico. Então, isso vai ter que entrar lá no começo. Talvez vai ser difícil, porque eles começam a ver os sistemas e as complicações mais para frente, e os métodos e técnicas no começo. Talvez a gente precise repensar um pouco isso do ponto de vista pedagógico, né? Como é que eu vou falar do impacto de uma doença se eu não estudei a doença, mas eu estudei um teste? A gente vai ter que repensar a forma de trazer isso. Como o tempo vai avançando, eu queria agradecer imensamente ao Bruno por participar aqui
conversa extremamente necessária e eu confesso que eu sou um super entusiasta da CBDF desde quando eu fiquei sabendo que tinha uma equipe trabalhando em cima disso, e quando foi publicado, eu acho, volto a dizer, um dos grandes passos da fisioterapia. Eu queria parabenizá-lo, Bruno, e toda a equipe, parabenizar a equipe no seu nome, né, em seu nome, porque é um trabalho para a profissão. Como você disse, não tem fins lucrativos, não tem nada disso, e é um trabalho que não é simples, não. Como o Bruno falou aí, ó, é envolvido em treinamento, e fala daqui, fala de lá, explica daqui, explica de lá, até que a gente possa assumir a responsabilidade junto com vocês para poder disseminar isso. Bruno, a gente tem um de praxe aqui, a gente sempre pergunta se o convidado ou se a gente tem para o episódio alguma dica que seja fora do óbvio, alguma coisa que não tenha nada a ver com a parte técnica para as pessoas, né? Principalmente naquele horário que a pessoa não está muito afim de ser técnica, né? E aí eu vou passar a palavra a Débora, depois eu deixo você encerrar e se despedir. Eu tenho uma dica hoje, tem um episódio não, né? Tem um TED Talks, eu gosto muito do TED Talks, a Débora já recomendou algumas vezes o TED Talks aqui, e tem um que é uma pessoa chamada, eu puxei aqui para ver, Jill Bolte Taylor, é uma neurocientista, e ela tem um AVC, e ela estava sozinha. E aí ela conta como foi a experiência dela, uma neurocientista, estudar tanto aquilo, ter um AVC. E como, principalmente, a identificação de sinais e sintomas ajudou ela a perceber que ela estava tendo um AVC. Então, procurem, o nome do TED Talks dela é O Meu Ataque de Introspecção. Então, vale muito a pena, e eu acho que reflete um pouco a importância da gente, quando faz alguma coisa, quando se propõe, a gente tem que saber. E nós, fisioterapeutas, precisamos saber sobre diagnóstico fisioterapêutico, né? Débora. Bruno, eu queria te agradecer muito. Acho que foi uma conversa super rica. Acho que para quem já ouviu falar, acho que, como eu, né, acho que engrandeceu. E para quem não ouviu falar, é uma abertura aí de porta imensa. Então, muito obrigado mesmo pela sua participação com a gente. A minha dica, na verdade, eu não sei se vocês viram, e acho que não devem ter visto, mas vale a pena olhar o final do jogo do Celtics. Aconteceu ontem, né? No caso que a gente está gravando, que dia é hoje? Gravando? Estou perdida. Aconteceu dia 28, né, de maio, o Celtics Anteontem, hoje tem um outro desculpa. jogo. E é muito interessante o final, né? Eu não assisti o jogo, mas aí depois eu fui ver, porque tava todo mundo falando sobre isso. E eu vi uma pessoa analisando o jogo e eu achei super interessante, porque faltava pouquíssimo tempo, né? 3 segundos ali. E aí é muito legal que tem uma cena que mostra o técnico, né? Ele pediu tempo, e aí ele planeja ali a jogada final que faz com que eles voltem lá e ganhem o jogo, né? E é isso, né? Eu acho que a gente tem que se aproximar cada vez mais disso, né? De conseguir planejar, bem planejado, por onde a gente vai intervir ali naquele paciente, para que a gente realmente tenha o resultado que a gente quer. E aí, isso obviamente passa por ter um diagnóstico fisioterapêutico, né? Porque não sei se foi o Sancler, se foi o Bruno que comentou, mas é isso. Os alunos eles avaliam, eu vejo isso todo dia, assim. Avaliei. Tem isso, né? Avaliei isso. Aí você fala, e aí? Aí é isso, né? Então acho que é uma super complementação aí essencial para a nossa prática o que vem vindo. Então, muito obrigada, Bruno, e passo a palavra para você se despedir aí e falar o que você quiser falar, fique à vontade. Maravilha, maravilha. Então, agradeço mais uma vez, para mim foi uma honra estar aqui, Débora Sancler, né? Agradeço demais, né? Espero, né, ter sanado as dúvidas aí. E é isso aí, pessoal. Acho que eu costumo dizer que a nossa prática tem os 5 dedos. Avaliação gera diagnóstico. Diagnóstico contribui para a definição dos objetivos. Com base nos objetivos, a gente vai para o 4º dedo, que é a escolha das intervenções, das técnicas para alcançar o objetivo. E depois a gente reavalia o paciente, né? É o ADOIR. Avaliação, diagnóstico, objetivo, intervenção e reavaliação para ver o prognóstico. Então, precisamos disso, né? A gente... Nada vem de graça, né? Então, a gente, para conseguir atingir um bom resultado e ser um profissional valorizado, onde a gente atua, a gente tem que ser capaz de resolver problemas. E quais são esses problemas? Então, a gente, para se diferenciar, a gente tem que ter identidade com a nossa profissão e, logicamente,
fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito, né? E para isso, acho que o diagnóstico ajuda bastante. Então, usem, critiquem, não tem um pensamento fechado, né? Acho que é isso aí. A gente está aqui para tentar buscar se movimentar para que a gente possa cada dia mais crescer enquanto classe, porque o que a gente faz, eu considero que o que o fisioterapeuta faz é muito importante na sociedade e isso vem para agregar. Tá bom? E vou dar minha dica também. Vocês falaram de dicas, gostei dessa um livro legal. Funes, vale a pena a leitura. É um livro, o hábito libertador de ter opiniões baseadas em fatos. A gente fala assim, esse cara que escreveu, Hans Holly, o mundo está muito ruim. Será que o mundo está ruim mesmo? Na realidade, ele começa a mostrar, através de fatos, que o mundo está melhor em vários aspectos. Porque quando você para ver os dados, o que é até a forma como você fala. 1.000 crianças morreram. Tá, você se choca com essa informação, porque a forma como é falada. Mas se você falar 0,00001% morreram, é a mesma coisa, só que falado de forma diferente. Ele vai mostrando fatos. E eu acho que isso, a gente entende fatos. Quais são os fatos? Eu tenho que ter conhecimento dos fatos para poder saber se está melhor, se está pior. E isso também remete um pouco com o que a gente está falando aqui, né, de diagnóstico, de meta, precisa, não precisa, precisa de mais, precisa de menos, né? Então, agradeço e vale a pena a leitura. Hoje em dia, esse conhecimento está muito fácil, né? Muitos audiobooks legais que ajudam, né? Ou seja, você pode estar ouvindo ali o audiobook, então ajuda bastante. Então, esse livro é um livro que é bem legal, muito interessante. Obrigado, Bruno, obrigado, Débora, obrigado a todo mundo que nos acompanhou, assistindo, ouvindo. Participe, procure a gente no Instagram, deixe seu comentário aqui no YouTube, não deixe de nos seguir na plataforma de áudio que você siga, que isso ajuda a gente a manter o nosso trabalho e ter cada vez mais discussões fora do óbvio aqui. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, gente.